Olá pessoal, bem-vindos ao Fator Paranormal. Continuando nesse capítulo 2, eu vou continuar relatando a minha história. Hoje eu vou relatar ainda algumas coisas da minha infância, porque eu compreendi que o sentido da evolução, ela vem muito mais pela observação do movimento presente em meu interior do que uma compreensão objetiva e definitiva da natureza, das características e dos princípios. Eu sei hoje, não só por minhas experiências, que cresci não só de um corpo infantil e frágil para um corpo adulto, mas principalmente de forma sutil, na minha própria maneira de sentir, pensar e, acima de tudo, agir. Por isso, eu afirmo, com conhecimento de causa, que a dinâmica da evolução é característica predominante da consciência. Esse princípio inteligente, personalizado, que constitui minha essência, de onde vem? Qual é a minha real natureza? Por que se manifesta dessa forma? Elas são questões simples, pessoal? Porém, distante ainda de serem respondidas. Por isso, às vezes, sinto que sou um laço e outras vezes também sou um nó, viu? No meu íntimo, às vezes, olhando o céu estrelado, sinto uma identificação maior com a imensidão do infinito, do universo sem limites, do que com esse chão que me serve de suporte. Acho que é porque minha consciência ela é proveniente de lugares muito mais distantes do que posso visualizar com os meus olhos. E assim, pessoal, eu fui crescendo entre olhares curiosos. Eu era uma aluna exemplar, mas um verdadeiro moleque. Subia em árvores, era brava, uma pimentinha mesmo. Aos 6 anos de idade, ganhei uma monareta, uma bicicleta chamada Tigrão. Eu adorava. 6 meses depois, uma pessoa entrou no quintal e a roubou. Bem, eu fiquei muito triste, Tão triste, a ponto da minha mãe ter a ideia de levar-me a um centro para pedir ajuda para localizar a bike. É claro, ela me levou junto. O centro era em São Caetano do Sul. Durante a sessão, de repente, o coordenador, o pai de santo, ele vai até assistência com uma guia na mão para encostar na cabeça das pessoas. E vai com essa guia, o som de atabaques cantando os pontos de Oxóssi, De repente ele coloca essa guia na minha testa. E eu nunca tinha visto nada daquilo, eu nunca tinha participado de um ritual de Umbanda. Era a minha primeira vez mesmo. De repente, eu pulei para dentro do local da gira, falando uma língua estranha, que não conseguia controlar, batendo no peito, sem ter condição alguma de controlar minha voz, que se tornou grossa e firme, bem mais grossa do que Meus movimentos eram involuntários, como se tivesse algo tomado conta de mim. Embora eu estivesse sendo mera espectadora daquela situação, estava longe de ocorrer o que estava acontecendo comigo. Colocaram em minha boca um charuto e o pai de santo falava naquela mesma língua e eu entendia tudo. Depois de algum tempo vim saber que era Tupi-Guarani. Essa é minha jornada dentro da Umbanda. Ela me concedeu contato com diversos espíritos ou multiversos. Até agora eu não cheguei numa conclusão, tá? Um deles chamava-se José Santana de Queiroz, que amistosamente dizia que eu podia chamá-lo de Zé. Inicialmente, eu tinha muito medo, viu? Por anos, dormi de mãos dadas com minha mãe, na mesma cama dela e do meu pai. Vi este ser, esse Zé Santana de Queiroz, 2 vezes. Ele usava terno branco, barbas longas e chapéu na cabeça. Ele era gentil. Dizia ter sido professor de filosofia em Salvador. E aos 10 anos, eu escrevia tudo o que ele ditava em minha cabeça. Eu tinha um diálogo constante com ele. Tenho 2 cadernos universitários
com mensagens dele e muito interessante, né? Nessa época também eu era o mascote do centro, né? A mais jovem integrante daquele centro. E assim eu conheci os mistérios da Umbanda, sem nunca ter me pedido nenhum sacrifício animal. Senti a força dos acoplamentos áuricos, e seja de que forma for, viu? Agradeço imensamente pelas experiências com essas entidades. Fiquei dos 7 aos 16 anos dentro da Umbanda. As pessoas dizem que eu era uma médium notável, exemplar, que eu tinha guias muito bons. Afinal, diziam lá que eu era filha de Inhaçã e Ogum, 2 guerreiros. Mas resolvi sair aos 16 anos porque já senti que meu tempo de aprendizado ali já havia se esgotado. Eu tenho muito respeito pela Umbanda, mas de fato não sei se aquelas entidades eram espíritos ou era eu mesmo acessando meus outros multiversos. Ah, quanto à bicicleta, o ladrão devolveu no mesmo local depois de 2 meses. Nesses anos todos, minha família se reunia aos sábados em casa para comer uma pizza. E nessas reuniões, meu pai, meu avô Fiore contavam casos também. E um deles, meu pai contava que ao servir o exército, teve de fazer ronda em um bairro que era praticamente abandonado e que ali 2 pessoas haviam sido assassinadas. E ele falava isso, ele era meio medroso, ele até falava assim, como eu tô arrepiado. Mas enfim, ele tinha que fazer a ronda, né? Até que em determinado momento, ele disse que apareceu um casal do nada, assim. 2 pessoas loiras, né? Disseram para ele se ele precisava de ajuda. Ele disse que não entendeu muito bem a pergunta. Porque o militar ali, na realidade, era ele, né? Embora ele fosse jovem também. Ele de repente se sentiu obnubilado, assim, meio zonzo. Ele falou que num piscar de olho, mal percebeu que o casal havia ido embora. Mas ele não se lembrava nem como, nem para onde. Um amigo que estava junto, rondando outras imediações, ficou com medo de uma luz que havia visto. Obviamente, associaram isso a fantasmas, né? Já meu avô materno, Francisco, relatava que tinha um local assombrado no caminho do trabalho e que pessoas desapareceram por ali. E a única forma dele se proteger era colocando um canivete entre os dentes, porque dizia que o metal o protegia. Ele ia de bicicleta e dizia sentir suas pernas lentas e que a sua bicicleta ficava no movimento lento. Só para entender, pessoal, meu pai morreu aos 49 anos de idade com um tumor cerebral e meu avô materno de infarto fulminante também aos 48 anos de idade. Bem, por que eu estou falando tudo isso? Se você assistiu o Taken, que foi uma pesquisa do Steve Spielberg, você vai entender o que eu estou tentando dizer. Na realidade, parece que os ETs escolhem uma linhagem familiar. Então, amigos, isso deve ter ocorrido na minha família. Então, agora, vamos tecer a tela, né, de consciência à medida, dos abismos mentais e dos confins do ego humano, para que a gente se liberte dos condicionamentos neomaterialistas e vibremos feito uma melodia cósmica, pois como milhares de rios, nossas consciências despertarão juntas no esplendor deste oceano sideral. E nosso canto, nossas vibrações construirá no ilimitado campo do vazio um mundo que será construído pelo universalismo. E nenhum homem é perturbado pelas coisas, senão pela visão que tem delas. Bem, pessoal, até o próximo capítulo de Fator Paranormal. Gratidão. Vem comigo.